Oi, meu nome é Maria Eduarda Favato Inocêncio, eu sou participante do Programa de Iniciação Científica Voluntária da UniOeste, com o trabalho de título Modelagem Matemática de Gás Metano em adsorventes de seu BTC empregando equações de estado 2D. O trabalho foi realizado sob a colaboração do William Colombo e orientação do professor Edson Antônio da Silva, na Universidade Estadual do Paraná, campus Toledo. A emissão crescente de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono e o metano, contribuem significativamente para o aquecimento global e eventos climáticos extremos, como secas e tempestades. Entre as técnicas de mitigação desses efeitos, a absorção de gases se destaca por sua eficiência em capturar seletivamente esses gases, sendo um processo de baixo custo e aplicável em escala industrial. O seu BTC é uma estrutura metal-orgânica que tem se mostrado muito promissora na captura de gases como o CO2 e o CH4, devido à sua alta porosidade e grande área superficial, que são características que permitem a alta capacidade de adsorção. A imagem ela ilustra de maneira genérica o processo de adsorção, que ocorre quando partículas de gases ou de líquidos, chamados adsorbatos, se fixam na superfície de um sólido, que é o nosso adsorvente. O lado esquerdo da figura mostra o material adsorvente com estrutura tridimensional porosa em sua superfície, que proporciona os locais onde as moléculas do adsorbato podem se prender. E à direita é observado as moléculas já absorvidas, preenchendo essas áreas de porosidade durante o processo de adsorção. Em resumo, a adsorção é um fenômeno em que moléculas se acumulam na superfície de um material, em vez de serem absorvidas no volume dele. É um processo superficial muito utilizado na purificação de gases, tratamento de água e catalisadores. Para utilizar a adsorção, é fundamental o desenvolvimento de modelos matemáticos capazes de prescrever com precisão o equilíbrio entre as fases gasosa e absorvida, para prever o comportamento dos gases sobre superfícies de adsorventes, como é o caso do seu BTC. Uma das abordagens que podem ser empregadas para essa finalidade é o uso de equações de estado 2D, as quais são uma extensão das equações de estado clássica, normalmente aplicadas em sistemas tridimensionais, mas aqui elas são adaptadas para descrever o comportamento de moléculas em uma superfície bidimensional. Dessa forma, o objetivo do projeto é o desenvolvimento de um modelo notável para a geração de dados referentes à absorção do gás metano por meio do seu BTC, através da modelagem matemática, empregando equações de estado 2D, que descrevem o equilíbrio no processo de absorção do CH4 em estrutura metal-orgânicas. A nossa metodologia é dividida em 3 partes, iniciando pela coleta de dados, onde dados experimentais de equilíbrio são extraídos do repositório NIST, que é uma base de dados científica de referência, e a partir dos artigos originais são coletadas informações sobre as propriedades estruturais do seu BTC, como área superficial, volume total de poro, volume de microporo e diâmetro do poro. Em seguida, a partir dos dados coletados, foi realizada a modelagem matemática utilizando 3 modelos de equação de estado 2D, sendo essas Van der Waals, Redlich-Kwong e Soave. A equação 1 representa o modelo de Van der Waals, a equação 2 o modelo de Redlich-Kwong e a equação 3 o modelo de Soave, onde os valores de KH e netas das 3 equações são dadas pela equação 4 e 5, respectivamente. A partir dessas 5 equações, são determinados os parâmetros Kmax, D, A0 e B0 para todos os modelos. Para ajustar esses parâmetros dessas isotermas, foi desenvolvido um script no software Maple, utilizando o método Solve, que é equivalente ao Solve do Excel, que determina as soluções numéricas para as equações seguindo critérios de convergência. No contexto do aprendizado de máquina, a função objetivo é uma métrica que define o desempenho desses modelos de aprendizado de máquina, e
Em geral, ela representa a medida de quão bem o modelo está performando em relação ao seu propósito específico. A equação 6 ela é utilizada como função objetivo na otimização dos nossos parâmetros, em conjunto com outras informações pertinentes ao sistema, através da diferença entre a quantidade absorvida obtida experimentalmente e a prevista pelo modelo. Por fim, o desempenho de cada modelo é avaliado com base em duas métricas estatísticas: o coeficiente de correlação, R², que é dado pela equação 7, que mede a precisão do ajuste do modelo aos dados experimentais, e o erro médio absoluto MAI, que é dado pela equação 8, que quantifica a diferença média entre os valores preditos pelo modelo e os valores experimentais. A coleta de dados referente às propriedades físicas do adsorvente, ela foi realizada para as temperaturas variando de 293 a 333 Kelvin. Devido à indisponibilidade de dados nos supositórios online, a modelagem foi efetuada apenas para os artigos que possuem valores de área superficial. Então, do processamento dos dados dos parâmetros ajustados para cada um dos modelos, foi organizada a tabela 1, que mostra a média e a variação dos valores estimados para a capacidade máxima de absorção, o Qmax, para A0, B0 e D, que são equivalentes às constantes dos modelos. Para realizar a avaliação do desempenho através das métricas estatísticas, aqueles parâmetros eles foram aplicados às suas respectivas equações a fim de se obter a absorção teórica. No que diz respeito às equações bidimensionais, devido à complexidade da análise e à necessidade de diversos testes que necessitam um grande esforço e tempo computacional, apenas os valores de R² e erro médio absoluto foram determinados, que são apresentados na tabela 2. Dessa forma, a análise estatística dos modelos indicou que a equação suave foi a que apresentou melhor desempenho, apresentando um coeficiente de correlação, o R² igual a 0,992, que indica que o modelo de suave explica 99,2% da variabilidade dos dados experimentais, e o MAI de 9,992, que sugere o menor erro absoluto médio em comparação aos outros dois modelos de Van der Waals e de Hadley-Combs. Portanto, a equação de suave foi mais precisa para representar o comportamento de absorção do CH4 no seu BTC, superando os outros modelos avaliados. Isso está alinhado com estudos anteriores, como o de Pribilov et al., realizado em 2018, que também encontraram alta precisão no uso de equações da equação de suave para modelar a absorção de gases em condições supercríticas. De maneira a confirmar o bom ajuste do modelo, foi estabelecida uma relação de absorção real e prevista pela equação de suave, que é dada pelo gráfico 1, o qual representa uma boa coerência entre os dados. O modelo ajustado a partir da equação suave demonstra um ajuste muito bom. A equação ajustada possui um coeficiente angular muito próximo de 1, que indica uma correspondência quase perfeita entre os valores previstos e reais, e o coeficiente de determinação de 98,4 explica a maior parte da variabilidade dos dados, né? E o erro padrão S, que é muito baixo, sugere que as diferenças entre as previsões e os valores reais são mínimos. Então, o modelo de suave realmente apresenta um excelente desempenho na previsão dos dados de absorção. Por fim, com base nos resultados obtidos, esse estudo demonstra que as equações de estado 2D são eficazes para descrever o equilíbrio de absorção de metano e seu BTC, com a equação de suave apresentando melhor ajuste estatístico, e que a modelagem matemática proposta contribui para o desenvolvimento de tecnologias de captura de gases de efeito estufa, oferecendo uma abordagem eficiente para descrever sistemas complexos de absorção. Isso aí, muito obrigada.